Olá, boa tarde a todos. A experiência no ramo da comunicação o levou a fundar o Sindicato dos Jornalistas, dos Radialistas e Gráficos de Sergipe. Ele foi pioneiro na criação da Associação dos Cronistas Desportivos e, por 2 gestões, presidiu a Associação Sergipana de Imprensa. Aos 94 anos, José Eugênio de Jesus permanece com muita disposição. Veja agora no Terra Serigi a história desse homem, que é um dos maiores personagens da imprensa sergipana. A reportagem é de Anderson Barbosa e Reginaldo Rodrigues. 8% da população que vive em Aracaju está acima dos 60 anos. Segundo o IBGE, eles representam 51.887 idosos. Gente como seu José Eugênio de Jesus, um senhor de 94 anos com muita disposição para a vida, tanto que só parou de trabalhar há 2 anos. O segredo é que eu nasci propenso à longevidade e não faço grandes extravagâncias, porque mentiroso é o cronista, o jornalista, o radialista, que disser que nunca gostou de farra, e há as exceções também. Mas eu sempre fui um bocadinho farrista, felisteiro, mas eu tinha meus limites. O aracajuano é carismático e uma figura emblemática. Sua história de vida se confunde com o surgimento do rádio em Sergipe. Em 1997, a Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos concedeu a ele e ao comentarista da Rede Globo, Luiz Mendes, os títulos de radialistas mais antigos no país em atividade. A primeira experiência radiofônica foi em 1949, na Radiodifusora, em Aracaju. Ele estava trabalhando para um jornal impresso quando foi convocado por Alfredo Gomes para fazer uma participação ao vivo. Uma tarde de radiação de futebol, e Alfredo Gomes estava fazendo a transmissão. Aí assinalou para uma pessoa que estava vizinha a mim, me chamando para lá para cima, para a arquibancada onde estava instalado o microfone e tudo. Aí, no intervalozinho, eu disse, rapaz, não dá os comentários esportivos não, em rádio. Não, mas vai fazer, eu sei que você pode, quem escreve, lê. Aí eu disse, é. E aí eu comecei, fiz num dia, eu disse, na próxima semana, ou sempre que estejamos transmitindo futebol, você vai ser o meu comentarista. Daí a razão porque eu digo que não foi difícil o meu ingresso no rádio. E naquela ocasião, eu digo sinceramente, era uma onda pesada, porque não era todo mundo que ingressava numa emissora de rádio. E a maioria do grupo que fazia parte, todos eram do Ateneu Sergipense. Era assim, uma grande maioria. Alguns deram para coisa, outros não. E teve gente daquela época que chegou à BBC de Londres. Nesta foto tirada em 1970, o cronista aparece entre os colegas da equipe esportiva da Rádio Cultura de Sergipe, comandada por Carlos Magalhães. Entre os grandes momentos vividos está a Copa do Mundo na Itália. Foi quando eu estreiei em Copas, né? E foi também a única que eu fui, porque a emissora não tinha um potencial à altura e nós encontramos dificuldade para fazer coberturas de fora do país. Passei 40 dias fora do Brasil. Foi muito boa a viagem, foi muito bom o contato, a convivência com colegas outros. Para nós, a grande decepção foi que nós perdemos para a Argentina, exatamente o país que nós não pensávamos perder. Cronista e também cantor na fase de ouro do rádio, quando os programas tinham auditório. O rádio abriu as portas para mim. Foi. Me abriu e escancarou mesmo. Eu fiz parte da equipe de cantores também, da rádio, que eu cantava em programa de calores, né? A primeira participação minha, eu tomei um gongo danado, sabe? Mas parti para a segunda e daí em diante. Cheguei até a fazer um mês de programas com a orquestra de Pinduca, que era o pianista naquela época, o maestro Pinduca. Aí o rádio já era grande, tinha Adão, tinha João Melo, tinha João Lopes, Guaraci Leite França e muitos artistas
que, por sinal, grande parte deles acabou se transferindo para Salvador. Em mais de 60 anos de vida profissional, o radialista passou por vários veículos da imprensa falada, escrita e televisiva. Se meu pai nunca tivesse feito nada, absolutamente nada por mim, pelo menos isso ele fez. Porque me apresentou uma pessoa que era, por sinal, muito exigente, o chefe de oficina do Diário da Manhã, João Cruz. Esse Diário da Manhã era do ex-presidente, naquela época era presidente Graco Cardoso, irmão do desembargador Laudo Cardoso, e eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo, até que como ele me atraiu logo quando eu acho que se eu tivesse entrado na oficina, na marcenaria, pelo desejo que eu estava trabalhando, eu teria sido bem sucedido. Pouco tempo depois, Zé Eugênio virou cronista esportivo, oportunidade que soube abraçar no extinto Diário da Manhã. Eu, não obstante, não lidar propriamente com a escrita, ou seja, para preparar artigos, eu preparava o que os outros faziam. E nós, então, executávamos a tarefa de preparar para colocar no jornal. E aí me despertou e eu fui criando interesse pela situação. O radialista é testemunha ocular da história. Também viveu o período da Revolução de 1930, que culminou no golpe militar. Na época da Revolução, nós acompanhávamos o movimento, era perigoso. Era profissão perigo mesmo, sabe? Porque o jornalista já era enxotado naquela época, os comícios políticos acabavam sempre em pancadaria, os cabos de cavalaria iam assistir, e de acordo com o movimento, com as manifestações, pau comia, né? Mas a coisa continuou assim, e eu sempre independente, sempre fugindo de política e abraçando mais o esporte, cuja profissão me foi, graças a Deus, muito boa. Eugênio trabalhou com um dos mais populares radialistas do estado, Silva Lima, que faleceu em 1983. No ar, o informativo Cinzano com as primeiras notícias da tarde de hoje e as últimas da manhã que passou. Era de uma coragem muito grande, entendeu? Foi um cronista que muita gente pensa que não fez, não prestou serviço ao esporte, prestou muito. Agora era vaidoso demais, encrenqueiro. Tanto assim que a própria torcida do clube dele, Confiança, andou batendo nele e tal, isso e aquilo. Graças a Deus comigo nunca aconteceu. Com tamanha experiência, ele também trouxe muitas contribuições para os comunicadores sergipanos. Fundou 3 sindicatos, dos jornalistas, radialistas e gráficos. Estava entre os 18 profissionais que também criaram a Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe. Um dia assim, Zé Tomás Gomes da Silva foi o nosso primeiro presidente cearense, sobrinho do antigo bispo de Aracaju, Dom José Tomás Gomes da Silva, cearense. Rapaz, vamos fundar nossa entidade de classe? Aí vamos. Aí, vamos fazer a primeira reunião assim, 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 vamos. Agora, aí surgiu uma ideia dele. Todos, menos Silva Lima. Era a ovelha negra do grupo. Na Associação Sergipana de Imprensa, José Eugênio foi presidente por 2 vezes. A última gestão acabou em maio de 2011, mas com a saída, ele recebeu o título de presidente de honra. José Eugênio é um ícone da imprensa sergipana. É um homem que tem reconhecido, né, por todos os segmentos da comunicação, né, pelo rádio, pela televisão, pela imprensa escrita, pelos jornais, de uma maneira geral. Eu assisti todo o movimento de fundação da associação. Cheguei a conviver com alguns dos principais membros da entidade. Por quê? Porque eu trabalhava no jornal e eles eram intelectuais e viviam, se reuniam e conversavam sobre tudo, sobre política, sobre esporte, quando gostavam de esporte, quando não. E aí me entrosei com o grupo, entendeu? No início, não simpatizava com a ideia de presidir a instituição, mas foi quase que obrigado a ceder aos convites. Um dia lá,
convidaram. Rapaz, vamos fazer uma chapa, organizar uma chapa. Rapaz, não gosto de fazer parte de diretoria e tal. Mas acabei ingressando. E geralmente os lugares onde eu vou, que começo sem gostar, acabo me apaixonando. E é o meu caso com a Associação de Imprensa. Daqui a pouco, o mestre que fez escola no rádio sergipano e o orgulho da família. José Eugênio de Jesus fez escola no rádio sergipano, motivo de orgulho para quem o teve como mestre e também para a família que ouve com carinho as suas ideias. A história de um dos maiores personagens do rádio sergipano foi acompanhada de perto por Lúcio Teles, neto de seu José Eugênio. É muito importante ver o prestígio que ele tem na sociedade, né? Desde políticos que são rivais, todos eles têm um certo respeito por meu avô e toda a classe empresarial, né? Você vai na feira, você vê o prestígio dele também, é uma pessoa muito conhecida e muito respeitada, assim, muito admirada. E eu sempre acompanhei sempre tive esse feedback desse mundo que ele vivia. E eu me recordo que assim, o mundo dele, que foi um mundo basicamente assim, do esporte, né? Foi muito marcante ver ele sendo saudado pelas pessoas, pelos clubes, né? Todo esse prestígio que ele tem e as condecorações, as honrarias que ele ganhou. É muito importante ver nessas honrarias uma história de um homem da comunicação. Os passos do avô foram seguidos por ele, que trabalha como fotojornalista há 15 anos. Ele sempre me estimulou a fazer pequenos textos, falar sobre esporte. Eu sempre fui atleta, então eu escrevi um pouco sobre esporte para ver se eu tinha tino, mas na fotografia mesmo que ele percebeu que ia ter um curso, e, enfim, me indicou. E meu primeiro professor foi fundamental, assim, que foi o Elo, que foi na Associação Sergipana de Imprensa, né, que é uma casa que ele é cofundador, né, ele tem uma relação muito afetiva com a ASE e foi lá que eu tive a primeira oportunidade de me profissionalizar. E a sugestão dele de fazer esse curso foi determinante para a minha vida, naquele momento e atualmente, né, desde lá eu não parei mais. Nos planejamentos profissionais, Lúcio faz questão de ouvir os palpites do velho Eugênio. Eu tenho vários projetos autorais, né, são projetos que eu penso e vou realizar, né, não são projetos que envolvem dinheiro, são projetos que eu acredito que, né, é uma coisa de realização pessoal. E ele sempre está dando uma dica. Eu me recordo que ele falou do estuário do Rio Sergipe, uns barcos, um grafismo sobre lá, e eu sempre estou aí caminhando por ali fazendo fotos, né, pela cidade, e eu sempre, né, a partir de uma dica, você começa a enxergar uma cidade diferente. O reconhecimento profissional do avô está registrado nas fotografias e troféus colecionados ao longo da carreira. São títulos de cidadania, medalha do Mérito Cultural Silvio Romero da Academia Sergipana de Letras e medalha da Ordem do Mérito Serigi, a mais alta condecoração concedida pelo município de Aracaju, além de prêmios no eixo Rio-São Paulo, como o Bola de Ouro e o Microfone de Ouro. Eu sempre digo que eu tenho um ídolo dentro de casa, né? A gente tem muitos ídolos por aí, músicos, tudo. Meu ídolo está dentro de casa e é uma grande referência para mim. José Eugênio fez escola no rádio sergipano. Foi observando o trabalho desse senhor de 94 anos que muita gente aprendeu o ofício de radialista. Jairo Alves foi um desses. São quase 40 anos de atuação, um contato direto todos os dias com os milhares de ouvintes de Sergipe. E nós estaremos junto com o povo sergipano, né? Tentando resolver os graves problemas que afligem a comunidade, não só de Aracaju, como a comunidade de todo o estado de Sergipe. Jairo Alves passou pela Rádio Escola Industrial quando ainda era aluno do curso de eletrônica, na antiga Escola Técnica Federal de Sergipe. A Rádio Escola foi fundada pelo professor Zé Eugênio, o qual assumiu os cargos de diretor artístico, locutor e comentarista. Grande inspirador
e uma figura que eu acho que todos tiram o chapéu, quem é do ramo artístico e jornalístico, porque é uma figura que não tem, é primeiro sem segundo. E ele inspirou não só a minha geração, não, outras gerações que vieram após a minha, no setor de jornalismo. Então, o José Eugênio é realmente uma dessas figuras que está aí e vai continuar conosco por muitos anos, porque é uma figura que o rádio sergipano tira o chapéu. Como aluno, ele revelou-se uma promessa. E hoje está aí provando que teve um bom início, tem um bom andamento e terá sempre, porque é, sem dúvida alguma, figura simpaticíssima, como todos nós sabemos, e bastante, como é que se diz, incentivadora para outros colegas que desejam ingressar no rádio. Na emissora, o mestre do rádio tinha um programa esportivo e o jovem aluno ficava impressionado com a habilidade de improvisar. Eu ficava de lado na técnica só observando, vendo que facilidade que ele tinha em fazer uma programação esportiva e que facilidade no improviso. Aí eu, garotão, quer dizer, adolescente ainda, ficava fascinado com aquilo. E a minha admiração dele foi essa inspiração dele que me motivou a continuar. Há 2 anos, seu José Eugênio se afastou do rádio por um problema de saúde, causado por uma queda dentro da própria residência. A mais alta patente do esporte, como ficou conhecido nas ondas do rádio, reconhece o grau de importância dele na formação dos profissionais que estão no mercado e os que ainda estão por vir. Cada um procura se aperfeiçoar. Hoje tem bastante recurso para isso, naquela época não tinha. E haja visto que as faculdades estão aí cheias, né? De radialista e jornalista. Radialista, professor, cantor, presidente e fundador de sindicatos e associações, José Eugênio de Jesus é a história viva do rádio sergipano. Eu fiz parte de tudo isso e me tornei uma pessoa assim, modéstia à parte, aceita em tudo, né? Eu não posso reclamar nada, absolutamente nada, do meio onde eu comecei a trabalhar, onde eu cresci e onde me tornei, modéstia à parte, essa figura que hoje sou. Me popularizei pela aceitação, pela mão aberta que sempre fui, pelo instinto de sempre proporcionar alguma coisa a alguém em troca de nada, a zero custo, como eu disse, até que consegui essa posição que hoje estou. Nós somos muito gratos por ele estar entre nós e estar sendo essa pessoa que ele é, assim, humilde, simples, uma pessoa que tem um histórico, né, muito rico, né, de realizações e que tem, acima de tudo, a maior riqueza é a riqueza moral, ética, que está tão perdida aí na nossa sociedade de hoje. Participe do Terra Serigi, ligue pra gente pelo telefone 3045 4444 ou acesse o site da nossa programação tvsergipe.com.br e deixe a sua sugestão. Eu quero agradecer a sua companhia. Nos últimos 2 anos, descobrimos juntos as riquezas de Sergipe, estado do qual me despeço para seguir novos projetos. Deixo com cada um de vocês a minha gratidão pelo carinho e atenção. E a partir do próximo sábado, Sayonara Ija volta a apresentar o Terra Serigi. Um forte abraço!